A figura indica uma sequência de quadrados brancos e escuros, formados a partir de um quadrado maior de lado x centímetros. Nas condições dadas, somando-se os perímetros de todos os quadrados escuros, obteremos em centímetros quadrados resultado igual a. Aqui estão as alternativas e eu vou fazer agora o comentário dessa questão. Eu vou trazer o comentário dessa questão destacando o seguinte: o que nós queremos fazer é somar os perímetros de todos os quadrados escuros que são obtidos segundo esse padrão. Vamos então avaliar o que acontece com cada quadrado para que a gente possa então chegar ao resultado final. Observe o seguinte: nós temos um quadrado maior aqui, cujo lado mede x. Se você prestar atenção, esse quadrado, quando eu passo essa linha daqui e quando eu passo esta linha daqui, a gente divide o quadrado maior em 4 quadradinhos. E, na verdade, se você prestar atenção, esse ponto daqui, este ponto daqui, este daqui e este daqui, está dividindo o lado do quadrado maior ao meio. Então, eu posso dizer que para este primeiro quadrado aqui, a medida do lado dele vai ser x sobre 2. E se vale x sobre 2, eu já posso dizer qual é o perímetro desse primeiro quadrado. No caso aqui vai ser 4 vezes x sobre 2, que vai ser igual a 2x. Então, eu já tenho aqui guardado o perímetro do primeiro quadrado. Vamos observar agora o que acontece com o segundo quadrado. Inicialmente, eu quero destacar o seguinte: nesse quadrado daqui, eu tenho 1/4 do quadrado original. Mas observe que a medida do lado desse quadrado aqui é x sobre 2. E acontece exatamente o que aconteceu na primeira análise que eu fiz. Eu vou pensar assim com vocês agora. Se eu passar essa linha daqui e depois passar essa linha aqui, eu vou estar dividindo esse quadrado em 4 partes iguais. E, na verdade, você pode entender que este ponto, este e este são os pontos médios dos lados desse quadrado aí, que mede x sobre 2. Então, eu posso dizer que para este quadrado aqui, a medida do seu lado vai ser a metade de x sobre 2, que é x sobre 4. E sendo x sobre 4, eu posso determinar o perímetro do segundo quadrado. E vai ser quanto esse perímetro? Vai ser 4 vezes x sobre 4, que vai dar x. Então, eu tenho aqui a medida do perímetro do segundo quadrado escuro. E aí, observe o que acontece do primeiro quadrado para o segundo. O perímetro do primeiro é 2x e cai para x, ou seja, o perímetro do segundo quadrado é a metade do perímetro do primeiro quadrado escuro. O que vai acontecer do segundo para o terceiro? A mesma relação. Logo, eu posso entender o seguinte, que o perímetro do primeiro quadrado escuro é 2x, o perímetro do segundo quadrado escuro é x, e o perímetro do terceiro quadrado escuro vai ser x sobre 2, e do quarto quadrado escuro vai ser x sobre 4, e eu percebo que eu estou diante de uma progressão geométrica decrescente e convergente. Observe que a medida do lado do quadrado vai diminuindo, os perímetros também vão diminuindo, ao ponto de se aproximar de zero. A gente diz que uma progressão geométrica é convergente quando a razão dessa progressão está entre 1 e 0 quando ela é positiva. E não é difícil você perceber que, para esse caso, a razão dessa progressão geométrica é igual a 1/2. Observe que o segundo termo é a metade do primeiro, o terceiro é a metade do segundo, e aí, de posse dessa informação, que nós temos uma PG infinita, decrescente e convergente,
a gente agora pode responder a nossa questão. Porque o que a questão quer que a gente calcule é a soma dos perímetros de todos os quadrados escuros. Em outras palavras, o que a questão quer é a soma dos termos dessa PG infinita e convergente. E para isso, a gente tem uma formulazinha. Olha só, a soma dos termos de uma PG convergente é igual a A1 sobre 1 menos Q. No caso aqui, o primeiro termo é 2x, dividido por 1 menos a razão, que é 1 meio. E a gente vai ter o seguinte, ó, 2x dividido por 1 menos meio, que vai dar meio. E se você dividir 2x por meio, isso aqui vai dar igual a 4x. E desse jeito a gente encontra a soma dos perímetros de todos os quadrados escuros. E o gabarito da nossa questão vai da letra D.